Muito se pergunta e se fala sobre o Gehenom ou o inferno. A tradução de Gehenom é inferno, mas já daqui a gente tem que entender que não é a mesma coisa, tá? Eu quero deixar muito claro que o conhecimento que a gente vai falar aqui, ele está baseado especialmente na Torá oral, tá? E especialmente dentro da Torá oral, a gente vai trazer o que está escrito na Kabbalah e no Talmud, ou seja, a gente está pegando as fontes mais originais, básicas, tá, que tratam desse tema, ou seja, não é uma opinião pessoal, é o que está escrito nas nossas fontes. É muito importante entender que a gente não fala o que a gente acha, a gente fala o que está escrito, ou seja, a tradição judaica. Muito bem. Para explicar o que é o Gehenom ou inferno, antes de tudo vamos entender uma coisa. Deus tem um objetivo nesse mundo. Esse objetivo, ele compreende, por um lado, todo o universo, tá? Levar esse universo à perfeição. Isso significa que esse universo tem que funcionar com bondade, com os valores positivos e serem retirados a maldade, a raiva, a ganância, todas aquelas coisas que são negativas. Ou seja, o mundo vai ter que chegar a uma perfeição. Ao mesmo tempo, o ser humano tem que participar disso, ou seja, o ser humano também dentro dele tem duas forças. Nós temos dentro de nós uma força muito positiva que nos leva para cima, é uma força que nos leva a crescer, a desenvolver, a gente se purificar, a refinar. A gente tem uma força que leva a gente para um lado muito baixo, muito animal, e às vezes o nosso comportamento é assim, às vezes quando a gente está com muita raiva, a gente esquece de tudo e o nosso poder de fala, ele é alterado, a gente usa as mãos, em vez de usar as mãos para abraçar, para estender ajuda e etc., a gente usa como uma arma e assim por diante. Eu não estou aqui falando de legítima defesa, obviamente que não, só estou falando que às vezes a gente utiliza o nosso ser para algo muito baixo. Isso Deus não quer. Deus quer que a gente utilize o nosso potencial todo. A gente está aqui falando. Uma pessoa pode falar coisas maravilhosas, ele pode dar vida para uma pessoa através da sua fala, elogios, mostrar quanto ele ama, quanto essa pessoa é importante, falar de verdade. Por outro lado, uma pessoa ela pode usar a fala dela e destruir a vida de outra pessoa, difamando ela, por exemplo. Então Deus quer que a gente aprenda a utilizar todo o nosso corpo, todo o nosso potencial, toda a nossa alma da forma correta. Muito bem, esse é o objetivo e Deus está olhando para a gente durante a nossa vida. Muito bem. Cada pessoa, então, ela vai ter seus objetivos na vida e ela vai buscar fazer esses objetivos. Só que a gente sabe que essa vida acaba. A vida como a gente conhece ela aqui, ela acaba. Só que a Torá, Deus nos promete que ela acaba aos nossos olhos, ou seja, o corpo realmente morre, mas como nós somos feitos de corpo e alma, a alma foi feita para viver para sempre, ou seja, a alma é forever young. A alma não está sujeita às intempéries do tempo. Ela não fica velha, ela não fica desgastada, ela não se sente monótona, nem nada assim. Ou seja, Deus criou dentro da gente, Ele insuflou dentro da gente algo que veio dEle. E porque veio dEle, a gente tem uma imortalidade. Isso é espetacular. A alma, ela sofre sim uma coisa, o livre-arbítrio daquilo que a gente fez nesse mundo. Então, nesse mundo, cada vez que eu faço uma boa ação, se eu ajudo um pobre, se eu sou um bom filho, se eu sou um bom marido e assim por diante, educo meus filhos, essa alma ela está se purificando, ela está se refinando, ela está chegando no objetivo que Deus queria dela. Porém, cada vez que eu faço algo errado, eu utilizo errado minhas forças, essa alma, ela é afetada por isso. O rei Salomão, o mais sábio de todos os homens, ele diz que a nossa alma é comparada com um lençol branco. E ele diz, tome cuidado. Bechol et, em todos os momentos, yub gadecha levanim.
que as suas roupas estejam brancas. Isso é uma alusão cabalista à alma. Que quiser a alma branca, ou seja, ela está livre de pecados, livre de manchas. Quando uma pessoa peca, é como que caiu ketchup aqui, e depois caiu mostarda ali, e caiu gordura. Agora, como ela pode fazer para limpar? Deus está esperando, Ele dá a oportunidade da pessoa limpar, consertando aquilo que ela fez de errada. A gente tem duas formas de consertar, pessoal. Uma forma é nesse mundo. Se eu, Deus me livre, fiz alguma maldade, roubei de uma pessoa, difamei ela, eu tenho a obrigação moral, ética, espiritual de ir até ela e pedir desculpa, ressarcir ela do dano que eu fiz. E você tem que ser realmente uma pessoa, um cavalheiro ou uma dama que sabe falar: eu errei, eu peço perdão. Isso é visto como algo bonito. Essa vulnerabilidade é algo que o ser humano tem que aprender que existe. E não é vergonha assumir exatamente para poder consertar e não voltar a esse ato. Ela pode crescer. Está escrito que quando a pessoa faz isso, isso se chama tchuvá. É um arrependimento que, vejam só a bondade de Deus, isso limpa o lençol. Sai a mancha, a alma dela fica pura. Só que a pessoa às vezes não se dá conta daquilo que ela fez, ela esqueceu, ela teve vergonha de pedir perdão, de devolver o dinheiro em mil situações. Então ela leva isso com a alma dela depois que ela morreu. E agora o que acontece? A pior coisa que podia acontecer com essa pessoa é a alma dela ficar suja eternamente. Para isso, Deus criou o Guénom. Para isso, Deus criou o inferno, a tradução que a gente usou. Ou seja, o inferno, no judaísmo, não é um lugar que Deus ou outra força qualquer, dependendo da religião, utiliza para castigar, maltratar os malvados. Tem um versículo nos profetas espetacular, que diz que Deus não deseja a morte dos malvados, e sim que eles retornem ao bom caminho. Ou seja, algo muito mais bonito, muito mais elevado. Porque cada pessoa é como um filho de Deus. Uma pessoa não quer que seu filho morra. Uma pessoa quer que seu filho volte a um bom caminho. Então a gente falou, isso pode ser feito nesse mundo. Ou quando a pessoa sai desse mundo, ela pode passar por uma lavanderia. Um lugar onde a alma dela pode ser purificada. Esse é o Guénom. Esse é o inferno. Esse lugar, pela bondade de Deus, a gente falou que a alma vive eternamente. Ele vai durar até 11 meses. Prestem atenção no que eu falei, até 11 meses. Está escrito que se for uma pessoa exagerou até 12 meses, tá bom? Mas até 11 meses é o tempo de purificação que ela necessita. Depois disso, depois desses 11 meses, acabou. A alma dela realmente está limpa. Agora, então não é que também eu vou aproveitar, já que vai ter lavanderia depois, eu vou lavar a égua aqui nesse mundo ou fazer o que eu quiser. Não, Deus me livre. Até porque a alma, é verdade que ela está branca, mas ela tinha que se elevar, ela não se elevou, então ela fica eternamente num nível, ela está limpa, mas não num nível elevado. Então a pessoa tem que fazer suas missões aqui nesse mundo. Então esse é o Guénom. A gente falou o tempo que é o Guénom. Mas como funciona essa purificação? Aqui vem o grande erro das pessoas que imaginam o fogo do inferno e o tridente e sei lá mais quem. A Kabbalah diz que essa purificação ela é feita através de um arrependimento. Esse arrependimento ele vem de uma vergonha, eu já vou explicar. Está escrito que quando a pessoa morre, Deus mostra para ela o filme da vida dela, mostra ela atuando em cada situação, ou seja, existe uma câmera oculta nos acompanhando na nossa vida. Essa câmera oculta, vejam que fascinante, diz a Kabbalah, está na memória de Deus. É engraçado que hoje que a gente tem tanta tecnologia, a gente entende que a gente pode ter um cartão de memória, a gente entende que uma pessoa tem uma câmera oculta, etc. Pode ser que há 200 anos atrás eles não conheciam isso, mas assim está escrito na Kabbalah. Beleza. Então Deus vai mostrando para ela e fala, meu filho, olha o que você fez aqui. E a pessoa, de repente, ela está vendo, olha que, meu Deus, e ele está vendo em frente a Deus que ele pegou uma coisa sem pagar. Que vergonha,
Que arrependimento? Qual o sentimento é que eu daria tudo para voltar a esse momento e fazer o correto? Quando a pessoa chega nesse nível de um arrependimento sincero, a alma dela limpa. Esse é o fogo do inferno. Por que fogo? Porque quando a gente fica com vergonha, o sangue sobe, a gente fica vermelho, a gente fica quente. Essa é a alusão ao fogo. Então não é fogo de verdade, de jeito nenhum. É algo totalmente místico que tem a ver com o nosso interior. E ou seja, a gente também está aprendendo uma coisa espetacular. O Gehenom. O motivo do Gehenom, como a gente disse nos profetas, não é castigar, e sim purificar. Vale a pena só lembrar, a gente vai tratar disso em outra aula, que o Gehenom ele funciona para a alma. O túmulo da pessoa funciona para o corpo, porque um dia eles vão se reunir, um corpo outra vez totalmente puro, com a alma totalmente limpa, e aí na ressurreição dos mortos eles vão estar prontos para ser eternos juntos.